Você já deve ter se perguntado quem pode operar milagres em nome de Jesus, se pode ser qualquer pessoa, sendo obreiro ou não, já que o nosso Senhor Jesus, ele disse que aquele que crê faz as obras que ele fez, não é verdade? Meu nome é Pastor Jocélio e vamos falar da Palavra de Deus através desse canal, que o Senhor venha abrir as portas e que venha resgatar vidas através dele. E peço que desde agora que você se inscreva no canal se não é inscrito e que você compartilhe o vídeo, seja um missionário, seja uma missionária, ajude aí a divulgar a Palavra de Deus, e assim você vai estar me dando também estímulo, a fazer mais vídeos e pregar a Palavra de Deus através deste canal, amém? Já ouvi algumas pessoas perguntarem se quem não é ungido obreiro de Jesus se pode curar e expulsar demônios em seu nome. Bom, vamos ver o que diz a Bíblia, sobre isso. Pelo que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, pode até haver milagres e exaltação ao nome de Jesus por pessoas que não têm intimidade com Cristo, mas não da forma que estes esperam. Vamos ver o que diz a Palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Diz assim a Palavra do Senhor: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Baseado nesse texto, fica claro que não era a primeira vez que estes operavam, tais atos, imitando a Paulo. Mas um dia eles foram surpreendidos pelos demônios. E por que isso aconteceu? Porque eles praticavam a obra por vaidade. É o que dá para entender com o texto. E a Bíblia é clara quando ela diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. No livro de Isaías, capítulo 42, no versículo 8, ele diz: Minha é a glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor as imagens de escultura. Isso também nos lembra lá dos 10 mandamentos, quando o Senhor disse que amarás somente ao teu Deus, amém? Voltando sobre os filhos de Sevas, os que estavam expulsando os demônios, que aliás também eles eram sacerdotes, fica claro que eles tinham conhecimento da autoridade de Deus, mas não podiam usá-la, sabe por quê? Porque não tinham compromisso com o Senhor. E eu deixo aqui um recado aos obreiros, aos amados irmãos que fazem a obra também nos tempos de hoje. Não é diferente daquele tempo. Aos obreiros, eu digo que se fizer a obra de qualquer jeito, serão surpreendidos por Deus e também pelos demônios, viu? Então, vamos fazer a obra com mais seriedade. Esta situação me faz lembrar também de uma mensagem que fica lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 10, onde os filhos de Arão era o irmão de Moisés, o sumo sacerdote da época, e também fizeram um sacrifício que não agradara a Deus. E então eles foram castigados terrivelmente. Vejamos o que diz lá em Levíticos, capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um com o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante ao Senhor. Nos dois casos eles tinham em comum que eram conhecedores desta autoridade. E eram filhos e também eram sacerdotes, ou seja, de que ensinava a palavra de Deus e sobre o seu poder. Também eles cometeram erros semelhantes, que eram praticar a obra de qualquer jeito e sem a autoridade dada pelo Senhor, como dito antes.
Logo em seguida, no capítulo 10 ainda, no versículo 3, o próprio Moisés, né, ele já lembra Arão do compromisso que um obreiro deve ter, né, diante da obra de Deus, para executar a obra de Deus, né? Ele diz assim no versículo 3, serei santificado naquele que se chegue a mim. Ou seja, não foi o que fizeram os filhos de Arão, e nem muito menos os filhos de Sevas, né? Eles estavam ali praticando de uma certa forma por vaidade, querendo chamar a atenção do que não deveria, né? A atenção que deveria ser chamada ali era de Deus, eles conseguiram de uma forma muito dolorosa. Aí fica a pergunta, né? Mas se eles eram filhos das autoridades eclesiásticas, ou também sendo eclesiásticos, né, não deveria ter adquirido autoridade? Bom, a autoridade sobre os principados, potestades e hostes malignas não depende só de receber os ensinamentos de Deus, mas também de ter compromisso com Ele, né? Bom, aí também nos leva em outra passagem do Antigo Testamento, que é sobre os filhos de Eli. Quem não lembra dos filhos de Eli, está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Vamos ver o que diz na palavra de Deus. Ele diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, um deus grego, né, um deus que é estranho, né? Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, o vinho, o moço do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Siló. Isso nos lembra, só trazendo aqui uma reflexãozinha do que fala o Senhor através da vida de Paulo, lá em Coríntios, né, no livro de Coríntios, numa das cartas de Coríntios, quando ele fala acerca da preparação para a Santa Ceia. O próprio Paulo diz que nós devemos esperar uns pelos outros. Você imagina os filhos de Eli fazendo sacrifício para Deus, onde era de costume o povo levar para espiar o pecado, né, no caso. E enquanto eles sacrificavam ali, ficavam fazendo de qualquer jeito, com falta de respeito e ética, né? Que era ficar colocando, tirando os pedaços que eram cozidos, né? Para a preparação dali, acredito eu, da ceia, né? Do sacrifício que era oferecido. Amém? Então, em todos os textos percebemos que estes que operavam alguns trabalhos espirituais tinham alguma ligação com a obra do Senhor, porém, infelizmente, não tinham compromissos. Não tinham compromisso, que é um dos erros que Deus não tolera. Ele diz, lá em Jeremias, através do profeta Jeremias, ele diz, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Né? Jeremias capítulo 48, versículo 10. E eu entendo que quem não conhece Jesus, nem sequer tentaria expulsar um espírito maligno, pois com certeza quem não tem proteção e autoridade do Todo-Poderoso tem medo de qualquer ser sobrenatural. Você não crê nisso? Eu era assim quando eu não conhecia Jesus. Acredito que isso explica porque estes faziam tais coisas, eles tinham o conhecimento. Tinham o conhecimento, mas não tinham o temor, né? Tentavam tirar proveito para se promoverem do que era feito pelo soberano, ou seja, por Deus, né? E isso nos revela mais uma vez, enfatizo aqui, que eles faziam a obra por vaidade. Há muitos dentro da igreja, há muitos dentro da casa do Senhor que está fazendo a obra para aparecer, querendo ser um grande cantor, um grande pregador, ou por sua própria vaidade, né? Por se achar, se auto-idolatrar, né? Vamos lá. Observando os textos bíblicos, entendo que para que possa operar milagres no nome de Jesus, eu preciso primeiramente crer. A palavra do Senhor é muito clara lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Quem tem fé, eu acredito dessa forma, quem tem fé também tem temor a Deus, porque quem crê em Deus o conhece, e quem o conhece o teme.
né? Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com a reverência e piedade, porque o nosso Deus é um Deus fogo consumidor, Ele é um fogo consumidor, amém? Sendo assim, amados, eu não acredito que uma pessoa que não seja lavada no sangue de Jesus e que não teve seus ensinamentos tenha o poder de expulsar demônios e curar em nome do Senhor Jesus. Até quem tem conhecimento, mas que não pratica, não opera essas maravilhas. Para que possa ser usado por Deus, é necessário que seja liberto. E a Bíblia diz que tem que conhecer a verdade. Lá em João 8,32, né? Ouvimos tanto essa passagem este ano, né? Mas graças a Deus por isso. E conhecereis a verdade, ou em outras versões, e conhecerão a verdade, né? E a verdade vos libertará. Jesus, ele usa quem ele escolhe, ou seja, ele usa quem está perto dele. Amém? O nosso Senhor Jesus, ele diz que aquele que crê fará as obras que ele fez, e as farás até maior, como está lá no livro de João, capítulo 14. Mas isso não quer dizer que é qualquer um que vai fazer. Ele diz, se você crê, se eu não tenho intimidade com o Senhor Jesus, se eu não conheço, como que eu vou crer em algo que eu não conheço? Então fica claro que não é qualquer um que pode operar, né? A palavra de Deus diz que Satanás, o próprio Senhor Jesus, ele diz que Satanás é o pai da mentira, enganador, né? E ele não vai te dar nada de graça. Ainda, a Bíblia diz que até ele fará descer fogo do céu para enganar até os escolhidos. E vamos lembrar também que tudo que ele faz é só para ludibriar, é só para enganar, né? Para que você se encante com o que ele faz, as maravilhas dele, até mesmo porque não subestime, porque ele era um anjo de luz, né? Então ele tem, eu acredito baseado na palavra de Deus que ele é poderoso, porém o nosso Deus tem todo o poder, amém? Então vamos finalizar aqui dizendo que se você não está perto de Jesus, provavelmente ele não vai te escolher, porque ele escolhe quem está perto. Jesus usa quem ele escolhe, ou seja, ele usa quem está perto. Então, se você quer ser usado por Jesus, se você talvez tenha se perguntado se quem não é ungido é obreiro, quem não está na igreja, né? Vamos diretamente ao ponto, se não opera milagres em nome de Jesus, eu posso dizer que não, porque se você não está perto de Jesus, você não conhece como ele opera as obras dele. Eu aconselho você a ir à casa de Deus, buscar, leia a Bíblia na tua casa, a palavra de Deus, e vai na igreja mais próxima, vai buscar o Senhor verdadeiramente e verás a glória dele, amém? Eu creio que você é um escolhido de Deus e você vai fazer a obra, amém? Então, mais uma vez eu te peço, compartilhe este vídeo aí, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, se inscreva no canal, convide os amigos aí, os irmãos em Cristo, né? Não importa a denominação, não importa a religião, se inscreva no canal e acompanhe aí, que eu vou procurar fazer agora com frequência esses vídeos, pelo menos uma vez por semana, para trazer a mensagem, a palavra de Deus aqui, amém? Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, pastor Josélio, e até a próxima, em o nome do Senhor Jesus, e a paz seja convosco.